Reportagem que acaba de chegar. 3 famílias foram feitas reféns dentro de uma casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local moram bolivianos e funciona uma oficina de costura. Aí as imagens aéreas do local. 5 homens armados invadiram a casa e amarraram as vítimas. A polícia acredita que os sequestradores monitoravam o movimento da oficina de costura há algum tempo e sabiam que as famílias guardavam dinheiro em uma casa. Só que uma das vítimas ouviu quando os criminosos pularam o muro e essa pessoa conseguiu avisar um parente por telefone. A polícia foi chamada e chegou rapidamente. E aí, minha gente, sabe o que aconteceu? Começou uma troca de tiros, policiais e criminosos. 4 suspeitos baleados morreram no local. O Balanço Geral agora conversa com as vítimas. Reportagem na tela. As vítimas estavam dentro de casa quando ouviram os criminosos forçarem a porta. A gente começou a ouvir alguns barulhos, né? Eles forçando as portas e janelas. Aí a gente avisou a polícia para eles virem socorrer a gente, né? Aí eles começaram a revirar toda a casa em busca de dinheiro. E prenderam o meu marido, ameaçou com facas e armas, tudo, mas a polícia chegou a tempo de não acontecer nada. A mulher lembra que ela e o esposo conseguiram ver 4 homens no quarto, mas não sabiam se havia mais criminosos do lado de fora e na parte de cima da casa. Imediatamente, uma das vítimas conseguiu avisar por telefone outro familiar que acionou a polícia. A gente avisou um parente nosso para ligar. Porque a gente não sabia a hora que ele ia entrar no quarto, né? Não dava tempo. Este homem foi amarrado e ameaçado pelos assaltantes. Aí quando eles falaram comigo, cadê o dinheiro? Porque a gente não tinha muito dinheiro na casa. Aí eles começaram a mexer. Um que entrou com uma faca bem grande e outros 2 entraram com uma pistola. Esta vizinha conta que todos na região acordaram assustados. Aí meu irmão corre pra dentro que é a polícia, ele com aquele farolzão em cima das casas procurando os bandidos, tudo. E ninguém conseguiu dormir daí pra frente. Aí quando foi de manhã cedo, a gente acordou e falou que era os bolivianos que estavam mortos. Aí depois veio outra conversa que não eram os bolivianos, eram os bandidos, né? É complicado, viu, filho? Aqui tá complicado. A troca de tiros com a polícia militar aconteceu durante um assalto a esta casa onde moram bolivianos. Segundo a polícia, 5 homens participaram do roubo. 4 foram baleados e morreram. O 5º conseguiu fugir pelos telhados das casas do bairro. Eles encontraram a casa fechada, mas as portas, na verdade, entreabertas. Ambas as portas, né? E já havia informação que uma quadrilha estava dentro dessa casa homiziada com 9 vítimas. A casa fica aqui na região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, 3 famílias de bolivianos moram aqui no local. Na parte de cima, bem aqui na frente, funciona uma oficina de costura. Nos fundos, as residências. Quando os PMs chegaram aqui no imóvel, imediatamente foram recebidos a tiros. Eles amarraram as vítimas, né? Amarraram, amordaçaram e tensionavam subtrair os pertences que havia na casa, e dinheiro que eventualmente houvesse na casa. Quando os policiais chegaram no local e entraram no imóvel, logo viram um dos criminosos no quintal. Houve confronto e o assaltante foi ferido. Já dentro da casa, mais confronto e outros 3 criminosos foram atingidos. De acordo com a polícia, todos os homens atingidos pelos disparos são criminosos e reagiram. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para dar apoio nas buscas pelo criminoso que fugiu. O local foi preservado para o trabalho da polícia e da perícia. A polícia acredita que os criminosos já estavam monitorando a casa, sabiam que ali funciona um comércio e que os bolivianos guardavam dinheiro em casa. Eu tenho para mim que isso aí já foi uma coisa de caso pensado, houve uma preparação, sim, uma coisa prévia, e eles investiram hoje no momento que eles reputaram mais oportuno. Os policiais militares e as vítimas não sofreram ferimentos. 2 pistolas e 2 revólveres foram apreendidos. O caso vai ser investigado pela 4ª Delegacia de Guarulhos. Olha, a comunidade boliviana ela é muito grande, muito forte em São Paulo e vem crescendo cada vez mais. São trabalhadores, pessoas que trabalham muito, muito, muito. E eu pude conversar com alguns deles recentemente e eles me relatavam que eles trabalham muito de segunda a sexta, de segunda a sábado, para curtir um dia no final de semana com a família, com os amigos, para poder comer, para poder beber, para poder se divertir um pouco, para poder curtir um pouco.
Isso mostra como a vida deles estava difícil lá na Bolívia. Alguns, inclusive, passando por uma situação de miséria. Só que aqui em São Paulo, eles têm amigo do amigo, parente, trabalhando numa estamparia, numa malharia, numa confecção, numa costura. E eles vêm para cá e começam a trabalhar e começam a produzir. Muitos trabalham muito mesmo, para poder curtir um dia da semana ou 2 dias da semana no máximo e o resto 12, 14, 15 horas de trabalho. É uma loucura o que acontece. E o Lombardi destacou aqui bem, logo no começo do balanço geral, falou assim, muitos deles guardam o dinheiro, não tem conta em banco. Alguém recebeu essa informação, passou aos criminosos e os criminosos organizaram esse ataque. Só não contavam que a polícia fosse chegar de forma tão rápida. E muitos são assaltados e não prestam queixa, como eu disse aqui no começo, porque muitos deles estão de maneira clandestina, que até regulariza a situação. Outros, inclusive, também são mantidos num regime de trabalho escravo. Agora, 4 mortos, hein, Agora, Lombardi? aí a polícia... Que troca de tiro, hein? Aí a polícia agiu rápido. E a polícia agiu rápido, cercou, porque quando ligaram para a polícia rapidamente se mobilizou. E aí deu certo para a polícia, porque no tiroteio, os ladrões perderam.